movimento, né, Nilo? Tem muita lavoura ainda de milho, muita lavoura de soja, especialmente de soja. Aqueles que plantaram, arriscaram que tinham de sementes de milho e plantaram, tem milho ainda para em fase de enchimento de grãos, em formação de espigas, tem soja se desenvolvendo. Feijão safrinha. E o feijão não suporta geada. Então esta situação preocupa. Santa Catarina teve registros de temperatura na ordem de 4,9 ontem pela manhã em Urupema. No Rio Grande do Sul, a mínima aconteceu também na Serra, nos campos de cima da Serra, na casa dos 3 graus. São José dos Ausentes registrou 3,5. Pinheiro Machado, 4,8. Cambará, 5,9. Uma nova massa de ar frio chega ao sul do Brasil entre quarta e quinta, com acentuado declínio na temperatura. Entre quarta e quinta, especialmente na quinta, vamos ter temperaturas. Neste horário, por exemplo, aqui na região, agora estamos com 16, 17 graus. Os termômetros vão estar marcando entre 8, 9 e 10 graus, entre quinta e sexta, depois da chuva com um pouco mais de quantidade que deve ser registrada amanhã, quarta-feira. Nilo, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, ouvintes. Vamos rachar uma lenha, né, Paulo? Vou começar a preparar uma lenhazinha aí pro fogão, quem sabe lá uma lareira, né? Mas tá cedo. Podia esperar um pouquinho mais. Feijão principalmente, né? Mas é o nosso clima maluco aí. 152 milímetros de chuva até agora, passando da nossa média histórica aí de 142, mas ainda nós temos muita necessidade de chuva para repor, né? Aquilo que se perdeu nesses últimos períodos aí. E eu chamo a atenção para o defeso do pinhão, Paulo. A legislação diz que não se pode colher nem vender antes de 15 de abril o pinhão, porque ele estaria nessa fase aí plenamente maduro e vem favorecer também o plantio que é feito pela própria natureza e pelos animais que se utilizam dele para alimentação, comem alguma coisa, esconde outra e terminam semeando uma árvore que está num caminho aí de extinção, que é a nossa araucária, né? Então, o pedido é que não comprem e não consomem antes do 15 de abril, né? Nem colher, lógico. Nosso tema, Paulo, é sobre poços artesianos. Começamos a conversar na semana passada. E a gente tem notado aí, pela falta de chuva, principalmente nesses últimos 3 anos, que a demanda, né, por construções, aberturas de poços artesianos aí tem sido muito grande. Vamos primeiro ver o que é o poço artesiano, né? É um poço tubular, vertical, profundo, para fim de extração de água, jorrando naturalmente. Então aí entra um detalhe. A pressão deve ser natural e são bem mais raros de se ter esses poços artesianos. E o nome dele surgiu lá no século XII, na cidade de Artésia, na França, em 1226. Por isso, artesiano. Lá eles, vamos dizer assim, deram um nome para os poços artesianos. Mas há indícios aí que os chineses já usavam isso lá há 5.000 anos antes de Cristo. Depois existe o poço semi-artesiano, que é tubular, vertical e profundo. E depois de furado, precisa do conjunto de bombas para a extração de água. Esses são mais comuns atualmente. Então, só questão teórica aí, mas para o pessoal entender. E normalmente, os números daqui para frente seriam assim para exemplificar, mas eles têm uma variação aí que pode acontecer. É uma água que normalmente do poço artesiano, ele vem do aquífero. E dos poços semi-artesianos, predomina do lençol freático. Mas pode vir do aquífero também, mas predomina o lençol freático.
Geralmente são poços de 100 a 600 metros de profundidade aqui na região. E ainda tem os poços rasos, que são normalmente até 20 metros aproximadamente, inclusive alguns escavados, e que esses estão sempre sujeitos mais às condições climáticas, né? Secou por falta de reposição de água, são os primeiros a sentirem as dificuldades aí. No abrir o poço, ele precisa ter a análise de água, né? Com uma avaliação do pH, característica biológica, físicas, química, saber se essa água é uma água salobra, né, ou excesso de um determinado metal, como por exemplo flúor, que existe aqui na região. E normalmente um prazo de validade de um poço é de 40 anos. A abertura do poço artesiano ela precisa ser legalizada e feita por empresa devidamente registrada com um profissional habilitado, com CREA, geólogo ou engenheiro de minas, são os profissionais aí responsáveis. E no caso de, vamos dizer, de uma abertura não legal, né, há risco de multas, problemas ambientais e de saúde pública muito séria por contaminação do lençol freático, ou até do aquífero, por que não? Portanto, os poços têm risco e precisam ser abertos, revestidos adequadamente e conservados dentro de técnicas para evitar problemas futuros. Uma vez contaminado, um poço desses leva problema para várias e várias famílias, inclusive para outros locais que aproveitam o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo manancial de água subterrâneo. Dados estatísticos, vamos dizer assim, estão muito difíceis de ser encontrados, mas o Brasil teria aproximadamente ao redor de 2 milhões e 500 mil poços artesianos, ou semi-artesianos. Mas cerca de 88% deles, Paulo, é clandestino. Então, só 12% são legais. São dados do Instituto Trata Brasil, uma pesquisa de 2019. O IBGE diz que, em 2010, que nós temos 5.568 cidades, 52% delas abastecidas por águas subterrâneas. E é a única solução de 48% das cidades com população até 10 mil habitantes. A Lajeado recebe o abastecimento do rio e de poços artesianos. Eles têm os dois sistemas. Além do problema de contaminação do lençol freático, vamos dizer assim, o controle da extração de água está correndo hoje já um problema de superextração. Se tira mais água que vamos dizer assim, o poço pode fornecer, e a gente já nota isso, que muitos já diminuíram a sua produtividade, a sua vazão. A estimativa do uso de água subterrânea indica que 30% do uso é doméstico, 24% é da agropecuária. O abastecimento de uso público e urbano, 18%, e abastecimento múltiplo, 14%. O Rio Grande do Sul está entre os estados que mais utilizam a água subterrânea. E aqui no Vale tem uma estimativa ao redor de 2 mil poços artesianos. E eu acredito que não está muito longe do percentual dos legais e ilegais. Eu não tenho esse número, mas deve andar por aí também. Nós temos várias associações de água organizada que fornecem água aí para a comunidade. Também o Comitê da Bacia Taquari, antes, Paulo, tem dados interessantes, importantes da água aqui na região. A SEMA, a Secretaria do Estado, né, Meio Ambiente, tem uma campanha de regularização dos poços. As informações estão todas elas na internet, pode ser feito por ali. E a Secretaria da Agricultura do Estado tem um departamento de perfuração de poços que abre em média 90 poços por ano. E a demanda é muito maior, né? E cerca de 400 mil residências no Estado são atendidas por poços legalizados ou clandestinos de água subterrânea. São dados do IBGE.
E ainda eu sei que tem muito problema porque o pessoal esconde para não botar cloro, Paulo. Eu acho que esse é um dos problemas que o pessoal resiste na colocação de cloro na água dos poços artesianos. Porque tem um gosto diferente, estão acostumados, mas se a água... E depende da finalidade. Né? Exatamente. E a água sendo, vamos dizer assim, contaminada, não tem outra alternativa. A gente corre um risco muito grande aí de ficar doente, né? Conseguir aí alguma contaminação de poços. São dados que se tem, né? Que se consegue. E nós precisamos olhar isso com mais seriedade. E as multas são pesadas. Tem multas aí que é grande para quando se abre aí de forma ilegal e não tem esse controle. Isso vai ser notado quando começa a surgir problema. Eu não tenho dados da Univates, também não procurei, né? Mas eu acredito que boa parte daquelas águas subterrâneas que são analisadas, um percentual significativo deve ter problemas de coliformes, outras coisas mais, pela quantidade de dejetos que se usa na região, pela quantidade de adubação. Eu não sei se não há alguma coisa também de agrotóxicos, são análises muito difíceis essas análises a serem feitas. Mas a análise básica aí de água já mostra quando o poço está contaminado ou não. O consumo de água de fonte praticamente caiu de forma significativa nos últimos anos, né? Sim. Fontes naturais. Foi diminuindo por falta de preservação dessas fontes e os 3 anos aí de chuvas, vamos dizer assim, abaixo da média, isso também dificulta muito, porque essas fontes superficiais dependem exclusivamente aí das condições climáticas, né? Faltou chuva, ela vai perdendo a força, com raras exceções aí. Mas é uma saída para nós. Nós temos aqui o aquífero, né? E ele precisa ser tratado. Imagina essa água toda começar a ser contaminada lá embaixo. Como limpar isso? Como tratar isso? Né? Não tem forma, não tem forma. E a profundidade dos nossos poços, a faixa normal passa de 150 e 200 metros. Né? Entre 100 e 600 metros. Né? De lençol freático, né? Não chegamos, a não ser grandes empresas né, que utilizam a água, que eu acredito que estão tirando a água do aquífero. Né? Mas é uma situação que precisamos pensar para o futuro, porque é ali que está a água. Né? A reutilização da água é importante cada vez mais, especialmente as empresas. Claro que as famílias também, mas as empresas que gastam muita água têm que começar na reutilização, tem que começar a pensar nisso. Eu acredito que elas já estão avançando bastante, né, nessa área aí, mas é preocupante, é preocupante. Em termos de evento, Paulo, dia 1º de abril é o Dia do Tomate. E o tomate ele é nativo aqui da América do Sul e América Central e foi cultivado pelos Incas. Aí os colonizadores espanhóis levaram para a Europa e ele caiu no agrado do italiano, né? E muita gente acha que o tomate é de origem italiana. Não, mas é de origem aqui da América do Sul. E um abraço, Paulo. Vai lá para Arroio do Meio, o Áureo Scherer. Estava de aniversário, Áureo. Há uns 80 anos, o Áureo. De prefeitura. De política. de política. Venâncio Aires, Paulo Eger, enlajado por Tiago Horn, lá do açougue Tio Beno. E um abraço muito especial lá para a Estrela, para a Regina Auler Krieger, da Festiva RK, que também andava fazendo seu aniversário. Um abraço. Muito bem. Nilo Cortez, sempre às terças-feiras, aqui no programa Acorda Rio Grande, 5h29, temperatura em 16 graus. O Cícero está a postos, ainda não? Daqui um pouquinho o Cícero traz informações e os destaques da polícia. Daqui um pouco.